algumas informações aqui complementares à parte do Toffoli ligada ao Resort Itaiaia, que eu acho importante que as pessoas tenham em mente. O senhor falou de mensagens dos celulares, porque o Toffoli tinha pedido inicialmente para as provas coletadas numa operação, incluindo os celulares, fossem remetidas pela Polícia Federal ao seu gabinete. Aí depois foi muito criticado em razão dessa decisão, aí topou que elas fossem remetidas à PGR, comandada pelo ex-sócio do Gilmar, Paulo Gonet, mas escolheu os 4 peritos. E num desses celulares tinha a troca de mensagens do Daniel Vorcaro com o seu cunhado e operador Fabiano Zettel, em que o Vorcaro se dizia ali, pelo que dá a entender, pressionado para fazer pagamentos para o Resort Itaiaia, que já tinha tido um problema muito grande porque esses pagamentos não teriam entrado, então estava perguntando ao seu operador Fabiano Zettel se ele tinha feito os pagamentos. E ele fala ali dos pagamentos de 35 milhões de reais. Se eu não me engano é 15, 20, mas dá um total ali de 35 referido na mensagem do próprio Vorcaro com o Fabiano Zettel. E além do caso envolvendo o Banco Master, você tem um caso lá inicial envolvendo o Bradesco, de empréstimo, e aí o Toffoli se declarou de fato impedido durante 2 anos para julgar casos do Banco Bradesco, mas depois passou a julgar e houve, de acordo com as reportagens que saíram na imprensa, alívio, parcelamento dessas dívidas, toda uma certa leniência aparente com essa demora de quitação daquele empréstimo, ao mesmo tempo em que o ministro continuou com essa liberdade de decidir, eventualmente até a favor do banco, enfim. Aí tem que analisar decisão por decisão, mas aqui tem o Bradesco lá atrás, tem o Banco Master no meio e tem depois a JBS. Quer dizer, um advogado da JBS, que faz parte do conglomerado JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que comprou participações também na administração do resort, que era feito por 3 empresas da família Toffoli, em uma das quais, a Marit, o Toffoli era sócio oculto e da qual recebia dividendos, como depois acabou tendo de admitir, depois do avanço das investigações. Então, só para clarear. Agora, voltando ao relatório da CPI do crime organizado, que deu muito o que falar, só para eu entender o posicionamento do senhor, que o senhor falou aí dessa interseção do crime organizado via teia financeira utilizada para lavagem de dinheiro. Principalmente, me parece, se o senhor ficar à vontade aí para dissertar, do caso da gestora REAG, que tem ali vários fundos, nos quais estavam, inclusive, o Fundo Arlim e o Fundo Leal, comandados, controlados pelo Fabiano Zettel, por meio do qual, né, o Arlim foi comprada ali a participação lá no caso do resort. Mas esse é o vínculo, né? Pode ter outros elementos, se fica à vontade, mas que o senhor traça com o crime organizado. Porque uma das contestações foi, o que ministro do STF tem a ver com o crime organizado? E outra contestação foi, a CPI do crime organizado, então é a mesma, no fundo, né? Não está dentro da temática. Isso foi utilizado nas próprias respostas dos ministros do STF. Então, assim, existe um debate aí que pode ser feito. O que acontece? Eles têm um argumento contrário a que isso seja inserido no âmbito de uma CPI que trata do crime organizado. Mas pelo fato de o senhor ter feito isso, aí eles acusam de abuso de autoridade. Quer dizer, a posição do senhor olha, existe um debate aqui, que é feito pelo Senado, votaram o meu relatório, ele foi derrubado, mas daí a considerar abuso de autoridade, aí que já é um outro tipo de abuso. É mais ou menos isso a sua posição? Porque a gente fez, o que acontece? A gente cria a CPI, né? A CPI tem escopo definido, então ela quer investigar a atuação do crime organizado no Brasil, aí tem uma vírgula, especialmente facções e milícias, mas é crime organizado como um todo. Ao longo do processo, ele vai encontrando casos que são marcantes na atuação de crime organizado, e Banco Master é crime organizado, baseado ali no sistema financeiro e alicerçado em lavagem de dinheiro e corrupção, muito claramente, e ele se conecta a um esquema de lavagem para uma facção específica, a principal facção no Brasil hoje, que é o PCC. Isso tudo vai sendo objeto de deliberações do colegiado. Não é o relator que inventa da cabeça, olha, eu vou quebrar aqui o fundo do Igor aqui, não. Eu tenho que fazer um requerimento, esse requerimento tem que ser votado. Então, por exemplo, a quebra da Marit, do fundo Marit, foi aprovado por unanimidade. Aí o Gilmar Mendes vai lá e bloqueia. Aí a gente tem a notícia de que, através do fundo Arlim, o Zettel faria o pagamento de várias autoridades, inclusive políticos, com mandato, que teria uma ordem de pagamentos, que as mensagens indicariam ordem de pagamentos e tal. A gente pede o compartilhamento dessas informações, elas não são autorizadas, e a gente pede a quebra do Arlim. E aí o Gilmar Mendes, de novo, no mesmo processo, na canetada, dizendo, não pode quebrar também o Arlim.
Então a gente não chega nisso aleatoriamente, a gente chega numa construção, passo a passo. E para cada um que diz assim, não, mas não pode a CPI não fazer isso, não tem problema não. Tem um pedido de CPI para o Banco Master, 53 assinaturas. Tem um pedido de CPI para investigar Banco Master e ministros, com 42 assinaturas. Se for por falta de CPI, não morremos. Então, não tem problema. Só que tem uma lógica nas coisas. Essas pessoas todas que fazem a crítica, aqueles que são parlamentares, que estão em mandato, eles estavam lá também, porque eles não pediram outra coisa. Para não dizer que ninguém pediu outra coisa, o Magno Malta pediu porque ele queria ouvir o Marcola e o Marcinho VP. E o Fernandinho Beiramar. E o Fernandinho Beiramar. Eu particularmente acho que não acrescenta grandes coisas, porque são caras que estão presos, condenados a 400 anos de cadeia, eles não vão sentar numa cadeira, numa CPI e dizer, olha, agora eu vou entregar o jogo. Não vão, né? Não vão. Agora, a conexão disso tudo, como é que roda esse negócio? A gente fez todo o mapeamento. As rotas de entrada de armas e drogas no Brasil estão lá mapeadas, identificadas. Por que o Brasil não enfrenta isso? Porque falta decisão política para colocar primeiro orçamento suficiente. E, gente, a Receita Federal tem 22 mil cargos vagos. 22 mil. COAF não tem estrutura própria. E os softwares que eles usam são numa década passada. Você vai avançando. A BIM só tem 20% do quadro preenchido. Então é um país que não combate a sério o crime. A gente faz ali essa coisa de estamos aqui combatendo, de vez em quando vai ter uma operação que vai morrer gente lá na favela e o pessoal vai dizer, olha, está melhorando, estamos combatendo aqui. Mas por trás disso, vamos falar do Rio de Janeiro, que a gente tentou investigar e não conseguiu, como é que eu vou querer que o cara resolva lá, trocando tiro, lá no morro, se eu tenho o presidente da Assembleia Legislativa identificado pela Federal como líder do braço político do Comando Vermelho? Então é muito sério, pô. Não resolve assim. Rodrigo Bacelar. Eu tenho um deputado que já foi eleito como faccionado. Quando o TH Joias é eleito, ele já é eleito faccionado. Comando Vermelho já tem processo, já tem condenação. Mesmo assim ganha a eleição. E ele está rodando lá, ele está fazendo o que ele fazia antes. Ele está lavando dinheiro, enfim, mobilizando contatos. Esses caras acessam diretamente o governo estadual para definir o policiamento. Esses caras discutem, o comandante do batalhão fica ou sai, o delegado da área fica ou sai. Então é uma contaminação muito grande. Isso é que é o crime organizado de verdade. E só um detalhe, senador, ainda tinha o desembargador Macário Jutz vazando informação para esse grupo ligado ao Comando Vermelho e acabou sendo preso. Quer dizer, um braço no judiciário. O desembargador que ficou afastado 20 anos, se eu não estou enganado, acusado de venda de sentença. 17. E que é absolvido porque não conseguiram julgar a tempo, prescreveu. Porque todo o tribunal se deu por impedido sem poder julgar o rapaz. Então, assim, isso é o Brasil. Então, para a gente foi muito importante, é muito importante transferir esse recado, transmitir esse recado, esse retrato triste brasileiro. A realidade é essa daqui. Não adianta dizer, olha, vou dar tapa na mesa e agora vai ter tanque na rua. Não vai resolver nada. Subir o morro, vou matar 120 pessoas lá no morro, bandido ou não bandido, tanto faz, 120 pessoas, não resolveu nada. Porque você vai descer o morro, aqueles 120 são repostos no mesmo dia, porque não falta mão de obra, não teve impacto financeiro relevante para a facção, você não fez nada, a não ser política. E expôs policiais. Naquela operação do Rio morreram 5 policiais, 15, 17 ficaram feridos gravemente. Então, tudo errado, a gente faz esse diagnóstico todo, mas ao mesmo tempo, em paralelo, não é um diagnóstico, tem esse pedaço, tem esse. Ó. Esse daqui é muito complicado, que é o do judiciário. A gente tem que entender isso daqui. Por que de acho que quando é esse escritório de advocacia aqui, o resultado é água, quando é esse daqui é vinho? O que tem aqui? Eu não posso, a Constituição não me permite discutir mérito de decisão judicial. O Legislativo não pode discutir conteúdo de decisão. Mas forma, relações, contatos, patrimônio, é claro que eu posso. Ou não posso nada. E aí a gente tem no Brasil uma casta de intocáveis. Só um parênteses para não perder essa leva, Igor. Qual foi especificamente a decisão ou a omissão do Alexandre de Moraes em relação à tentativa de se investigar esse pessoal do Rio de Janeiro, como o presidente é afastado da LERJ? Porque tem gente que olha o relatório, não falou nada do pessoal da LERJ ligado ao Comando Vermelho, etc. A postura do senhor é que o Moraes impediu o avanço? O ministro Alexandre de Moraes não despachou o pedido da CPI. A CPI fez o pedido para ter a oitiva do TH Joias e ele simplesmente não despachou. Que é uma das formas também, o cara não nega. Não despacho. Bota na gaveta aqui. CPI tem prazo. Ela vai acabar. É a jogada do Gilmar. O Gilmar faz um negócio que eu apelidei de sequestrar uma relatoria. Né? O Gilmar, com o fundo marítimo, quando a gente quebra o fundo, é quando eu recebo esse recado do acerta seu tiro, senão eu vou acertar você. A gente quebra o sigilo, unanimidade, pede os dados. Os 2 irmãos do Toffoli entram com um pedido de habeas corpus para não serem ouvidos, porque também tinha sido aprovada a oitiva deles.
junto ao ministro relator, que é o André Mendonça. Beleza, o André Mendonça concede habeas corpus, não precisam ser ouvidos. A empresa deles não faz isso. A empresa deles entra com a petição junto ao Gilmar, dizendo: Gilmar, há 3 anos atrás tinha um processo que já está arquivado, que era de uma CPI. A gente quer que você decida nesse processo. O Gilmar mata no peito, diz: não tem problema, está tudo errado, mas eu vou fazer aqui mesmo. Se dá por prevento com base em inquérito arquivado, em processo arquivado. Não existe isso. Não existe. Agora, o sistema é montado de uma forma, para quem não conhece, que faz assim: não, mas a decisão da justiça tem que recorrer. Recorremos. Só que o recurso só avança se o Gilmar despachar. Se ele não despachar, não avança. Basta ele deixar na gavetinha ali. Acabou o prazo da CPI, ó, agora perdeu o objeto. Não vou ter que responder. Ficou dito pelo não dito. E foi o mesmo processo que ele fez para barrar o Arlim, do Zettel, para poder a gente não ter acesso. Que no Arlim você teria, supostamente, dados de pagamentos para várias pessoas politicamente expostas. Várias pessoas. Porque era o cara que era o agente pagador do Vorcaro. Era quem fazia. E assim as mensagens são muito claras. A CPMI do INSS recebeu, dizendo: olha, tem uma lista aqui. Não, esse cara já recebeu muito, deixa ele para trás na lista, vamos pagar primeiro aquele. Esses dados estão aí, a gente tem que ter publicidade deles. E essa vai ser uma briga ao longo do ano muito grande, né, para a gente poder ter acesso a esses dados, para que o cidadão fique sabendo. Olha, ninguém está dizendo que o rapaz lá, o deputado fulano, o senador cicrano, é corrupto, mas ele recebeu esses 10 milhões aqui, ele tem que explicar. Explica aí para o eleitor os 10 milhões que você recebeu. É isso, cara. É só assim, pô, me explica aí. Aí, por que tem um contrato de 3,7 milhões aí no nome da tua esposa? Com todo respeito. Tô falando que isso não tô falando acusando de nada. Claro. Eu só preciso entender. Claro. Porque, veja, ó, o que eu acho sobre isso daí? Especificamente. Cara, a partir do momento que a sociedade olha para a última instância da justiça brasileira e não identifica como alguém nobre, ou alguém que deveria estar ali, ou alguém que é honesto, as coisas meio que ficam mais difíceis porque, ó, imagina, independente do que eu acho, se o Bolsonaro, por exemplo, devia ou não ser preso. Eu, que sou um cara, eu sou um cara comum, eu sou um cidadão comum. Tô aqui olhando isso tudo que tá acontecendo e tô pensando, porra, quando eu penso em justiça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a cara do Alexandre de Moraes, porque ele farmou isso daí, né? Ele, porra, foi pro estádio dar dedo pro maluco, né? Ele tirou foto lá pro The New Yorker, né? Umas fotos lá de, porra, Batman. Então, esse cara fez um julgamento do Bolsonaro, legal. Ali, tu conseguia dizer, não, pô, tem isso aqui, tu pode imprimir a tua própria opinião política e falar, não, esse cara ele é um petista, esse cara sei lá, ou então, não, fez isso, tá certo, é isso mesmo, pô, tem que acabar com golpista e tal. Aí vem um escândalo de dinheiro não tem PT... Não. PSDB, não tem PSOL, dinheiro é dinheiro, meu irmão. E o cara tá enrolado. E aí ele não quer me dizer por que a esposa dele tinha um contrato de 3,7 milhões por mês, né? Saiu uma nota lá que, pelo amor de Deus, né? E aí, como é que eu vou confiar que o julgamento que esse cara, que aparentemente aqui tá pegando um dinheiro que não devia, que ele não quer me dizer qual fez um julgamento justo de qualquer assunto? Porque se dinheiro compra. E assim, eu não tô dizendo que o Bolsonaro é inocente ou culpado em nada. Eu tô falando de qualquer decisão. Eu tô usando esse exemplo, porque essa foi uma decisão que todo mundo parou pra ver, né? Isso. Agora, qualquer decisão, pô. Não, a base da justiça é credibilidade. A base da justiça, não democracia, né? Numa ditadura, não. A base da justiça vai ser a força. Você não concorda, eu vou te prender. É mais ou menos o que o Gilmar tá querendo fazer, né? Mas aqui não vivemos na ditadura. Vivemos na democracia. Cheia de defeitos, mas é democracia. O pior, além desse questionamento do julgamento do Bolsonaro, de outros julgamentos, é o memezinho que você vê circulando agora, que é assim, esses caras contam os votos. Porque aí você está ferrando a credibilidade da própria eleição. Perfeito. Entendeu? Porra, esses caras contam os votos, e agora, como é que eu faço? Tá valendo? O acesso é diferente para quem tem mais dinheiro, para quem tem o escritório certo? O direito vale ou é só uma conveniência? Eu falo sempre, minha filha mais velha vai se formar ano que vem em direito. Gosta do direito, é vocacionada. Tem que explicar para ela que a lei vale, mas vale de vez em quando. Vai ter essa matéria na universidade? Justiça seletiva, como é que funciona? Então, o prejuízo que esses caras causam é muito grande. E assim, por muito tempo, e a gente alertou isso desde lá de 19, a gente continua alertando todo ano.
esse negócio tá ruim, tá errado, porque é abuso, é excessivo, é ilegal. Não, mas está defendendo a democracia. Todas as atrocidades no mundo, na história, você faz defendendo alguma coisa. Uhum. É uma religião, é a democracia, sei lá, é a cultura ocidental. Quando na vida real você vai olhar e diz, não, tem um interesse pessoal, tem um interesse aqui muito particular, motivado financeiramente ou não, e as decisões são tomadas nesse sentido aqui. Então a gente tem um encontro de contas para fazer. Pode não ser agora, mas vai ter um momento de encontro de contas que essa galera vai ter que prestar contas. Vamos dar um spoiler de como é que funciona no Brasil em regra. No Brasil, para a gente desse nível de poder, o resultado desejável, possível, é a aposentadoria. Uhum. É o cara bater lá, dar os 3 tapinhas e dizer, não, tá bom para mim, estou me aposentando, e os colegas abafarem os casos. Que é o que a gente vê há muitos anos acontecendo na justiça. Se isso acontecer, já vai ser uma glória. Porque esses caras nem cogitam autocontenção. Ainda hoje, ou ontem, tinha ministro falando, não tem por que falar em autocontenção, porque nós não temos problemas aqui. Então eles estão em delírio, né? E por outro lado, ministros como a ministra Carmen, o ministro Fachin falando, nós temos um problema sério aqui, a gente tem que enfrentar esse problema, a população não confia na gente, a gente tem que se explicar, não dá mais para ficar pendurado em jatinho. Quer ir pro jogo do Corinthians? Pega o Latam. Vai lá, Latam. Ou então tira do bolso 200 pau e pega o jatinho, não tem problema. Mas tira do bolso 200 pau, bota lá depois, paguei 200 mil para pegar minha viagem, porque eu queria ver o jogo do Corinthians. Entendeu? E não é assim que está acontecendo no Brasil há bastante tempo. Então tem que dar um freio. Vamos tentar que seja agora. Se não for agora, mais adiante a gente chega. Senador, na primeira manifestação pública do Gilmar Mendes, depois do seu relatório, ele questionou por que o senhor não teria incluído os seus colegas que teriam depois se vinculado às milícias. E essa alegação que ele fez lá, estou citando de cabeça, da forma dele, depois ficou mais truncada ainda numa entrevista, e me parece que foi deliberado, em que ele falou dos seus colegas milicianos, já associando de uma maneira mais direta, e aí em seguida falou, é uma hipótese, será que ele tem vínculo? Será que ele tem colegas milicianos ou qualquer coisa nesse sentido? Existe algum episódio ao qual o ministro esteja de uma maneira subliminar se referindo, ou o senhor considera uma tentativa deliberada de manchar sua reputação, de intimidar? É um ataque de reputação. Ele vai mais longe, ele fala, os colegas milicianos, aí faz aquela vírgula, é uma hipótese. Será que ele quer dinheiro do crime organizado para a campanha? Vírgula, é uma hipótese. E uma terceira barbaridade que ele fala lá, vírgula, é uma hipótese. Ele não é criança. É um homem adulto, já idoso, com belíssima formação em direito, ele sabe que está cometendo crime. Ele tem plena convicção. Mas ele acredita que é impune a tudo, ele pode atacar. Meu estado, graças a Deus, Sergipe, não tem milícia. Nunca teve notícia de milícia estruturada. A pesquisa que saiu agora mais recente essa semana, avaliando a credibilidade da polícia na população respectiva, coloca Sergipe em 3º lugar. Mais de 70%, 75% da população acredita na polícia de Sergipe, que é um trabalho muito sério. A gente, graças a Deus, trabalha muito. O estado é pequeno, isso facilita o nosso trabalho. Então, nada do que ele fala tem mínimo lastro na realidade. Mas não interessa ter lastro na realidade. Interessa atacar o que na cabeça dele é um inimigo, que ele quer dançar. Não vai dançar, já falei, não quero dançar. Não vou dançar, Gilmar. Não vou dançar contigo. Mas essa disputa jurídica faremos, sem problema nenhum. Tenho reunião marcada amanhã com a Advocacia do Senado, inclusive, para tratar dessas declarações do ministro Gilmar. Diz, preste atenção. Se você, senador Zezinho, Guinho, não se incomoda, isso aqui é um cara que está de toga do outro lado da praça, atacando um senador da República por conta de um voto que ele deu. E está atacando, cometendo crime. Primeiro, o abuso de pedir que se investigue, se processe alguém por conta de um voto. E depois com esse tipo de ataque, insinuação. O cara está no exterior, acho que está em época de Gilmar Palusa, né? Eu acho que é por agora. Ele está dando entrevista em Portugal e falando do Alessandro com esse papo de pode ser que seja miliciano e tal. Não é, isso não é correto, não é postura de adulto, né? Parece que a pressão, né, aumentou e o cara voltou para a 5ª série. Ele acha que vai dar um tapa na mesa e alguém vai tremer. Aqui não vai ter nada disso. Ele vai fazer o processo. Havia pessoas nas redes sociais, inclusive, cobrando do senhor que acione judicialmente Gilmar Mendes, apesar de todo o poder, evidentemente, que ele tem no Poder Judiciário, mas que reaja pelas vias legais. Quer dizer, o senhor tem uma reunião com a Advocacia do Senado, da qual, eventualmente, pode sair uma ação judicial em razão dessas declarações. Sim, pode sair. Assim, uma coisa que eu tenho é persistência e paciência. Então, eu não preciso sair correndo para processar o Gilmar. Não. O Gilmar pediu para me processar, hoje a bola está no pé do Paulo Gonet.
Aí o doutor Paulo Gonet vai ter que chutar a bola. Ele arquiva o procedimento, dizendo, não tem razão, isso aqui está errado, Gilmar. Ou ele dá andamento, ele pede um inquérito contra mim, ou ele mesmo faz a denúncia contra mim. Para cada passo desses, tem uma reação técnica, jurídica, prevista na Constituição. E a gente vai usar cada uma delas. Então, amanhã a gente estabelece parâmetros que eu preciso que o Senado se dê a vergonha. Diz, calma. Pô, não gosto do Alessandro, não quero que o Alessandro se eleja de novo, ele dá muito trabalho, beleza, isso é esfera política. Mas permitir que alguém saia ofendendo o senador por conta de um voto, aí, meu irmão. Ainda mais um cara que é o decano do Supremo. Digo de novo, o cara fala alemão. Ele podia me xingar em alemão, que daí pelo menos eu não ia entender. Mas dizer que eu sou miliciano, que estou recebendo dinheiro e tal, em português, aí me abre a necessidade de responder. Mas não vou responder no jogo dele. Ele vai responder no que a lei determina. Ao contrário do que ele está fazendo, eu vou fazer o certo. A Constituição me dá os caminhos. Vamos usá-los. Agora, buscando resgatar e tentando transmitir aquilo que eu tento transmitir para os colegas. Olha, a gente não tem por que se jogar na lama junto com esses caras. A não ser você, eventualmente, coleguinha de rabo preso, aí você já está na lama mesmo, não tem o que fazer. Mas os outros, que são a maioria não tem processo. Eu vi passar um comentário ali, não, tem muita gente com processo. A maioria não tem processo, não. A maioria, infelizmente, às vezes, ou não tem coragem, ou não tem a qualificação para um enfrentamento desse nível. Porque você vai brigar com esses caras, você tem que se preparar para brigar com os caras. Você não vai brigar com os caras de peito aberto. Vai tomar um atropelo. Mas a maioria é gente honesta, pô. Só que não conseguem se mobilizar para enfrentar um sistema que é comandado por gente que não é honesta. E aí tem aqui umas mensagens, tem essa que você tá falando aqui, ó, o cara mandou, vamos ver que vozinha ele escolheu pra falar. Rodrigo Advogado mandou uma mensagem pelo Pix. O grande problema do Brasil é ter senadores com processos no STF, e isso forma um cabresto neles para que não façam o que realmente deve ser feito. Isso que você falou aí, Alessandro, que tem às vezes o cara não tem processo, mas ele não. Ele tá vendo como é que os caras reagem nesse caso contigo, por exemplo. Eu não sei se eu quero meu negócio, por exemplo. Cara, meu negócio eu queria tanto que tivesse um esporte melhor e aí eu vou trabalhar pelo esporte, isso aqui eu não quero me meter. E aí acaba, sei lá, não há a ação. E não é necessariamente porque o cara tem o rabo preso, mas porque é uma briga que tá meio perdida. Porque o cara, como você falou, em 6 meses o cara meio já sacou qual é. Ou ele vai brigar, ou ele vai ser expelido, né? Porque acontece às vezes tu ser eleito e ser expelido. Ou ele vai entrar nos conformes da coisa toda ali, né? E esses conformes pode ser de um jeito... pode ser por corrupção, mas pode ser também os conformes do cara, vou fazer o meu, que eu não tenho muito o que fazer contra esse sistema inteiro. Né? Por isso que eu brinco, né? Não é necessariamente coragem, não. Às vezes é loucura, né? Você enfrentar isso tudo. Mas nessa semana também, recado, porque tem ministro que gosta de mandar recado pela imprensa, é um negócio esquisito, né? No Brasil você tem ministro que é fonte de jornalista tal, já sabe quem é o ministro, sabendo quem é o jornalista, já sabe quem é o ministro. Exatamente. E aí ele manda um recado dizendo que Alessandro não vai ter mais paz na vida dele. Não é todo mundo que chega em casa e dorme depois de um recado desse, né? A maior parte dos colegas, tenho certeza, fica naquela. Se eu não vou ter mais paz na minha vida, como é que é isso? Não vou poder chegar em casa, tem 3 filhos, tem esposa, como é que faz? Então não é uma coisa simples, trivial. As pessoas às vezes de longe acham tudo muito fácil. Não, é só ganhar a eleição, você vai chegar lá, vai dar 2 gritos e resolveu. Não. É uma batalha constante e muito difícil, muito complexa. São muitos interesses, um volume astronômico de dinheiro. Nenhum incentivo para você caminhar pela linha certa. Nenhum incentivo. Nenhum. Eu falo até numa outra esfera aqui, pra mim, por exemplo, tem muita gente que pergunta, caralho, por que tu entra nessa? Por que tu chamou o Alessandro Vieira pra falar de STF, mano? Tava tão feliz falando com a Anitta ontem. Porra, meu irmão, tá maluco? E assim, as pessoas realmente, elas não fazem muita ideia do que é essa parada. Porque quando eu escolho fazer isso aqui, tem um monte de dinheiro que eu não ganho. Pra dizer assim, de uma maneira genérica, né? Sim, claro. Tem um monte de coisa que não acontece quando a gente escolhe fazer uma parada que, no meu caso, eu acho importante. Eu acho que, como nós 3 aqui da mesa, a gente acha que as pessoas têm que saber que diabo que tá...
O que você tem que fazer na sua vida, o que você tem que estudar na sua vida, qual é o patamar que você tem que estar para ter um contrato de 3,7 milhões de reais por mês sendo um advogado. É isso que eu... Entendeu? Então a gente precisa saber essa parada. Por aí. E aí, deixa eu só dar um play aqui numa outra que tem a ver com corrupção também, só pra gente matar aqui as mensagens que os caras Queria mandaram. agradecer muito o seu excelente trabalho. Eu estava bem desacreditado do Brasil, né? Porque é escândalo atrás de escândalo, é direita com esquerda, nesse caso Master, e ninguém em prol do Brasil, né? E eu queria saber de você, assim, como que você enxerga a gente saindo desse buraco de corrupção que parece não acabar nunca? Todo mundo, ele tá meio cansado. Assim, a galera tá meio cansada, né, cara? Até a O cara voz. falando meio cansado. A voz do cara tá cansada. Não, cara, no Brasil o buraco tem uma pá embaixo, o pessoal segue cavando. Mas, assim, na minha visão é muito objetivo. Não dá para desistir do Brasil. A gente não pode desistir do Brasil. Agora, tem uma jornada imensa para fazer, porque você vai ter que ter reformas amplas que você só consegue com um quórum mais qualificado do que a gente tem hoje. Hoje você não tem um quórum apto a fazer reformas estruturais de verdade, porque os incentivos são todos negativos, então não faz. Mas, ao mesmo tempo, você percebe cada vez mais uma mobilização popular. As pessoas estão cada vez assim, cansadas mesmo, tô de saco cheio. E você tem a obrigação, pelo menos quem pensa o Brasil de forma mais consistente, você tem a obrigação de tentar mostrar opções e caminhos. Porque senão, de novo, vai ser a opção do cara que fala, olha, me dá um jipe, 2 soldados que eu resolvo isso lá no Supremo. Me dá isso aqui, eu vou resolver, eu vou cortar aqui, eu vou fazer um ministério técnico puro sangue, ninguém vai... E essas coisas não acontecem na vida real. Então você tem que ter o trabalho, que é muito desgastante, explicar para a galera, olha, não é fácil, você vai ter que sentar ali, é uma democracia, então para qualquer coisa eu preciso de maioria. Pra uma coisa boa, eu preciso de maioria, para uma coisa ruim, eu preciso de maioria. Então a primeira etapa é você ter número suficiente para não permitir passar as coisas ruins. Já estamos ganhando. Aí você vai avançando nesse quórum, nessa quantidade de gente qualificada, para poder dizer, agora vamos começar a aprovar coisa boa? Vamos começar a aprovar coisa boa. E isso é antes de pensar em esquerda e direita, né, Não Alessandro? tem nada a ver com ideológico, pô. Corrupção não é ideológica. Corrupção é ambição, é dinheiro, é impunidade. Ganância. Ganância demais. É você dizer, olha, eu escolhi servir o povo, a população do meu país, do meu estado, vou viver a vida pública. Mas o salário é X. Você não vai conseguir enriquecer, irmão. Ninguém foi lá te buscar, meu irmão. Não, você pediu para todo mundo. Isso. Entendeu? Então. Pra tu chegar no ministro do Supremo Tribunal Federal, meu irmão, É. assim, se tu não for o Toffoli, é um rolezão, meu irmão. O cara Né? tem uma carreira longa Tu tem para que fazer. E mesmo assim, isso é um troço esquisito lá no Senado, porque, como eu disse, eu nunca fui da política, né? Uma das coisas mais constrangedoras que tem é a parte da sabatina e o beijamãos da sabatina, que é você receber lá autoridades que deveriam ser independentes e vão gabinete por gabinete para apertar a mão e fazer, olha, tal, eu me comprometo a... E aí o cara às vezes não faz bem o briefing dele, ele se compromete com um troço que é o contrário do que você pensa, mas ele acha que está agradando. Muita gente chega lá e diz, olha, vai ter portas abertas, eu não demonizo a política. Meu irmão, não quero porta aberta não, eu quero só que você faça seu serviço bem feito. Se você fizer bem feito, já tá massa. Mas com certeza absoluta você não vai enriquecer. Vai viver muito bem, muito melhor do que a imensa maioria dos brasileiros. Os salários são bons salários, mas não fica rico. Quando o cara fica rico, você tem que passar a Receita Federal, dar uma olhadinha nele, para dizer, como é que isso aqui aconteceu? Ah, não, mas a esposa dele, sei lá, tem uma consultoria, ela advoga. Show de bola. A doutora advoga em quê? Vamos saber aqui? Tá, a doutora fez isso daqui, porra, isso aqui não vale essa grana, não. A doutora fez mais alguma coisa? Não fez. Então tem coisa errada. O maridão da doutora fez? Ó, o maridão da doutora talvez tenha feito. Eu acho E aí que você conecta, né? Isso a gente tá falando só quando é muito gritante assim. Porque se tu for parar pra pensar mesmo, na minha opinião, eu acho complicadíssimo um ministro do Supremo Tribunal Federal ter no seu círculo próximo pessoas que empreendem no direito, sabe? Isso é complicadíssimo. Pô, se eu sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, a minha esposa advoga, tem uma empresa um escritório de advocacia, é óbvio que vai chegar ali um troço pra se valer dessa proximidade. Pô, não precisa nem ser muito inteligente não, meu irmão. Né? Como é que a gente permite um troço desse, faz vista grossa pro troço desse? Isso daí não tem como dar certo. É porque assim, a lei, o texto da lei proíbe. A lei proíbe que você seja juiz e você julgue causas onde está sua esposa como advogado. O que aconteceu há uns 3 anos, 4 anos atrás? O Supremo mudou o entendimento. O Supremo diz, não, a lei proíbe, mas eu acho que não. Acho excessiva essa proibição.
Foi essa palavra. E aí os casos pularam assim para casa de mais de 1.000, acho que 1.400, 1.600 casos que tem algum envolvimento de parente de ministro. Então, assim, não é falha do legislativo, não, porque a lei diz que não pode. Mas os caras sentaram lá e disseram, não, pode. E a partir daí a coisa estoura. É porque, na verdade, quando você fala isso, o Moraes diz que é fake news, que o Supremo Tribunal Federal nunca decidiu isso, etc. Mas é que, especificamente, o STF decidiu, por maioria de 7-4, que os magistrados poderiam julgar clientes dos seus cônjuges. Só que não quando o cônjuge assina a causa específica. Isso. Agora, se o cliente é do escritório do cônjuge, onde o cônjuge atua, seja a esposa, seja o marido do ministro ou da ministra, do Tribunal Superior, de qualquer outro tribunal, seja filho, seja sobrinho e tal, se for cliente, mas a pessoa não estiver envolvida no caso específico, aí pode julgar. Então você começa a ter vários caminhos para você dissimular aquela clientela. E no fundo, o escritório de advocacia, ele está capitalizando em cima do chamariz do cargo do patriarca ou da mulher ali, da família, porque o empresário, e isso já foi confessado por empresário, muitas vezes em off, na imprensa, matéria jornalística, ele tem que escolher entre 2 escritórios. Ele fala, olha, eu acho que eu tenho mais chance se eu escolher o escritório da esposa, do ministro, do Tribunal Superior, do filho, do sobrinho. Você vê, inclusive, outros advogados, Cacai aí, cheio de clientes na Lava Jato, etc., que está reclamando da concorrência. Justamente porque há uma procura em razão do vínculo. E aí eles fingem que isso não é nada demais, quer dizer que isso é natural, não tem nenhum crime cometido, etc. Mas eu acho que a gente não pode naturalizar isso. Agora, o senhor falou a respeito de sabatinas, eu queria trazer justamente isso, porque estamos às vésperas aí da indicação da sabatina com o Jorge Messias, indicado pelo Lula para assumir a vaga do Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Eu resgatei e publiquei no meu canal vídeos da sabatina do Toffoli de 2009, que ficaram fora do ar aí por 17 anos. O Toffoli, eu assisti às 7 horas de sabatina, ele prometeu uma série de coisas que... Mas tá assistindo no 2x, né? Oi? Tá assistindo no 2x, né? Eu Porque deve ser chato pra cacete. Acho que eu botei ali 1.5, mas ele falou várias coisas que ele iria fazer, ou princípios que ele teria, que ele colocaria em prática no Supremo Tribunal Federal, e fez tudo ao contrário. Tem um caso muito emblemático, e viralizou o vídeo que eu fiz de compilado das frases dele naquela sabatina, que ele falou que o Poder Judiciário não age de ofício. E em 2019, ele abriu o inquérito das fake news de ofício, e até hoje é relatado pelo Alexandre de Moraes, já vai fazer 7 anos. Quer dizer, os indicados, eles fazem um teatro também, muitas vezes ali, e cai quem quer, obviamente. Então vocês falaram do rabo preso dos senadores, e isso interfere, evidentemente, na aprovação ou não do nome. Quer dizer, como é que o senhor encara a indicação do Jorge Messias? Tem a questão acadêmica, mas tem os vínculos políticos, e nesse momento específico, só para deixar aqui a pergunta completa, em que ele não só tem um histórico ali de atuação junto ao PT, ao lulismo, de ter sido o portador do termo de posse que a Dilma mandou para o Lula, para evitar que ele fosse preso, o Bessias, porque ela estava gripada, a tese de doutorado que exime a Dilma de responsabilidade sobre a crise econômica, e agora pediu ao X que derrubasse postagens críticas ao PL da misoginia, depois fez um adendo ali dos jornalistas não, mas das outras pessoas sim, como se tivesse 2 categorias, e a gente vem num cerceamento de liberdade de expressão, de crítica, de imprensa. Porra, nessa eu fico aonde, mané? Porque eu não sou jornalista, mas e aí? Pois é. Também não posso? Você tá... Cuidado. Pois é. Vai lá, como o senhor avalia? Qual será a sua postura? A gente vai ter... As sabatinas, ao longo desses anos, são cada vez menos sabatina e mais um teatro apenas para cumprir uma etapa formal burocrática. Eu votei já 3 ministros, né? Então eu votei contra a indicação do ministro Cássio, votei contra a indicação do ministro Dino, votei a favor da indicação do ministro Zanin. E aí você percebe que são perfis, né, dos 2, Zanin e Dino, homens de esquerda, né, supostamente, vinculados ao Lula diretamente, politicamente. E o voto contra teve muito essa base, né, do viés político, né? Então, no caso do Cássio, eu apontei que tinham problemas no currículo dele, ele tinha vinculação na política com figuras que respondem a processo e tal, e depois tudo se confirmou, o Cássio viajando de jatinho com Dona Ibete.
O Dino, por outro lado, não tem notícias de nenhum crime ou coisa que o valha, mas o senhor é político, o senhor já deixou a magistratura para ser político, vai ser político sentado na cadeira, e hoje acho que todo mundo está vendo que a atuação do Dino tem muito a pegada política, que eu acho que não é o bom para o momento. E voltei a falar do Zanin, que foi advogado do Lula. Mas por quê? Porque na sabatina e na conversa prévia ficou claro que o Zanin tem uma vinculação com o Lula, mas que nos outros pontos atende o perfil. Vamos ver a sabatina do Messias para a gente entender qual é a categorização que a gente consegue colocar nele. Então, por exemplo, eu não acompanhei essa última petição dele relativa à liberdade de expressão, eu não tenho esse dado na mão. E também não acompanhei uma discussão que tem hoje muito presente nas redes, que diz respeito ao aborto. Né? Seria uma manifestação dele e tal. Até porque eu estava envolvido nessa outra confusão, né? Eu estava brigando com o ministro que está na cadeira, né? Não deu tempo de brigar com o ministro que está querendo sentar na cadeira. Aí a gente vai fazer agora esse levantamento, a gente vai ter a sabatina dele, acho que na próxima semana, né? Com votação. A tendência é total de aprovação, como sempre é. É dia 29, né? Hoje é 23. Então a tendência é de aprovação. 22. Não tenho dúvida nenhuma. Porque O que quer dizer sabatina? Era para ser um grande questionamento, onde você ia detalhar. Se você vai para os Estados Unidos, a sabatina dura 2 dias, 3 dias. Você pergunta a intenção do cara, discute julgamento anterior. No Brasil, não. O cara faz assim, olha, cada um pode perguntar por 10 minutos, perguntam 5 de cada vez aí, ou 3 de cada vez, a depender. E o cara anota e responde o que ele quiser. O que ele não quiser, ele não responde e tal. A maioria tem um monte de louvor também no meio disso. Mas quem quer brigar com um cara que vai ficar sentado na cadeira 30 anos? Né? 30 anos com a cadeira importante, né? E confrontar isso acaba sendo... Não tem incentivo nenhum para você confrontar. Mas no passado se fazia, mesmo com toda essa ressalva. Então, por exemplo, o presidente hoje da comissão, que é o senador Otto Alencar da Bahia, ele sempre conta a história dele votando contra a indicação do Alexandre de Moraes. Com que ele diz, olha, tem uma boa relação e tal, mas não vota em ninguém indicado pelo Temer, né? Porque ele é próximo ao PT e tal, ele entendia aquela coisa como golpe, aquele papo todo. Então, no passado, você tinha mais esse tipo de negócio. Mas ele foi rebaixando o nível do jogo de um jeito que hoje algumas pessoas vão gravar o seu videozinho para dar satisfação na rede social. Pouca gente manifesta voto aberto, porque tem medo das retaliações. Mas acredito que ele vai passar. Eu acho que o grande problema na indicação do Messias não é nenhum defeito ou qualidade, pelo menos do que eu tenho visto agora. É a idade. Eu acho que a gente tem que encontrar um caminho de mudança da Constituição para aumentar essa idade ou diminuir o tempo de permanência. Porque o cara chega lá muito novo, é como o Gilmar. Você vê muita coisa que o Gilmar faz, é porque ele tem uma percepção de que o Estado é ele, que ele é o tribunal. Ele está lá, tem, sei lá, 20 anos, 30, o Fernando Henrique botou ele lá. E ele está lá e vai continuar mais uns 6 anos, 7 anos, não sei. O cara começa a confundir as coisas. Então é importante, tem dezenas de propostas de emenda à Constituição para resolver isso. Nenhuma avança. Por quê? Porque os ministros não querem. E aí atravessa a praça para dar recados. Se aprovar um negócio assim, a gente vai dizer que é inconstitucional. Se aprovar assado, a gente vai dizer que é inconstitucional. Então, acho que esse processo que a gente está agora, de muita pressão, talvez vá abrindo a porta para a gente poder avançar em coisas mais positivas, mais concretas. Limita a idade mais, limita a permanência, veda essa coisa de parente ficando rico, que seria o lado bom da coisa, né? Veda o ministro ficando rico. Né? Cria uma corregedoria nesse negócio, porque eles não têm corregedoria, eles não têm ouvidoria, eles não estão submetidos ao Conselho Nacional de Justiça. E nessa confusão com o Gilmar, a gente recorreu ao Gilmar, eu fiz questão que a Advocacia do Senado fizesse um recurso diretamente para o Fachin também, para forçar o Fachin a se manifestar. E ele se manifestou, dizendo o quê? Eu não tenho hierarquia sobre o ministro, aqui todo mundo é igual. Então, se ele deu a decisão dele, eu tenho que esperar ele liberar aqui para que o colegiado avalie. Eu, como presidente, não posso corrigir a decisão do ministro. Vários fizeram isso no passado. Mas o Fachin entendeu que ele não podia fazer. O Fachin é mais devagar nesse sentido, né? Ele é mais Ele não é de guerra, comedido. Um cara mais tranquilo, mas acho que para o momento talvez seja uma boa solução. Se ele conseguiu, a Rosa Weber, com aquele jeitinho dela, super tranquila, ela conseguiu acabar com um negócio que era as vistas infinitas. Do jeitinho dela. Rodou, já tinha passado no Senado uma PEC acabando com isso, e ela lá por dentro costurou e conseguiu sair com a resolução interna proibindo as vistas internas. Hoje tem 90 dias de prazo. Alguns cumprem, outros não, mas já mudou bastante. Então talvez o Fachin consiga também, é o que ele está tentando com o tal código de ética. Ele está tentando, vamos dar uma moralizada nesse negócio que está demais, mas o grupo ali que é liderado por Alexandre e Gilmar não aceita.
E só um detalhe, o senhor tem um número na cabeça? Porque o Romeu Zema, por exemplo, que está com essa bandeira, com essas publicações sucessivas aí de críticas aos ministros do STF, ele está propondo a partir de 60 anos e até 15 anos de mandato. Seria algo razoável? Se você vai para a média das cortes europeias, você vai estar ali entre 8 e 12 anos. Né? Normalmente é isso. E eu acho que é um bom tamanho. Né? Mandatos não coincidentes com os do executivo, porque não dá para ter uma vinculação tão umbilical entre executivo e judiciário, porque isso dá problema. Que é o que acontece com o Banco Central, por exemplo. Isso. A gente tem, exatamente, mesma lógica do Banco Central. E você tem que, talvez, limitar um pouco o escopo do Supremo, sem deixar de botar uma luz muito forte no STJ, porque o STJ também tem problema para burro. Mas tirar a condição hoje que o Supremo tem de corte criminal, e que eles cada vez mais puxam para eles. Então, o ideal seria, como vários países uma corte constitucional para resolver questões teóricas de alta Mas no relevância. papel é isso, né? É porque lá acumula também o criminal de quem tem foro privilegiado. Então, por exemplo, se o Gilmar conseguir me processar, vai ser no Supremo. Eu sou senador, estou como senador. Se eu conseguir processar o Gilmar, também é no Supremo. É deles lá, a corte pelo foro de prerrogativa. Eles foram concentrando poderes com o tempo. E eles pegam, fazem uns macetes pra pegar coisa pra eles também. Não, depois do Alexandre não tem uma regra. Se ele quiser julgar qualquer um, todo mundo tem foro privilegiado, Acabou. que eu arrumo aqui 7 apertos de mão de alguém. Né? Acabou. Assim, e a gente tem que resgatar essas coisas. Então, assim, essa legislatura dificilmente vai fazer isso. Acho que talvez o Senado até aprovasse novamente alguma coisa, mas dificilmente passaria na Câmara dos Deputados. E para os deputados é mais difícil ainda suportar a pressão. Porque o senador tem mandato de 8 anos, o senador só são 81 e tal, tem uma importância, né, um tamanho institucional maior, e os deputados é muito mais difícil aguentar o tranco. Então, acho que não passaria nessa legislatura. Mas na próxima legislatura, tanto faz o presidente da República, eu acho que a gente vai ter sim mudanças nisso. Porque acho que está se construindo um clima para dizer, olha, já deu, não dá, vamos ter que mexer nisso. Eu estou dando minha contribuição nesse processo, de mostrar para todo mundo, ó, não dá, já passou de qualquer limite civilizado, vão ter que parar um pouco. Alguns ministros não vão concordar, e aí vamos ver na queda de braço o que acontece. E aí, cara, a gente tem Você acha que assim, teve lá terminou a CPI do crime organizado lá, toda essa movimentação que a gente tem conversado até agora. E, cara, pra avançar agora, a gente precisa esperar uma delação premiada do Vorcaro? Como é que isso anda mais um pouco? A gente tem várias coisas acontecendo ali. A gente tem, no âmbito do legislativo, a gente tem um pedido de CPI do Master pelo Senado, que está na mão do ministro Cássio. O ministro Cássio e o Supremo em geral acabou de votar no sentido de que prorrogação de CPI não pode, via justiça, no caso da CPMI do INSS, mas instalação pode. E foi acontecendo na CPI da Covid, por exemplo, foi instalada porque não foi a justiça. Então, essa bomba está na mão do Cássio. O Cássio está segurando ali, já tem 3 semanas, sei lá, por aí, ele não decide. E não aceita também audiência com os senadores. Os senadores estão pedindo audiência com ele para despachar e ele está sem tempo. Essa é uma solução, você tem a CPI específica para isso. Mas, em paralelo, está rolando o processo de delação do Vorcaro, e por uma dessas construções assim que só o roteirista do Brasil faz, o ministro relator é o André Mendonça. E o André Mendonça, para chegar lá, ele foi muito sacaneado por essa turma toda. Para ser sabatinado, o Alcolumbre deixou ele no sol, sei lá, meses. Né? Na hora de rodar ali a votação, tinha ministro pedindo voto contra. Isso tudo pesa um pouco. Ele não tem a vinculação dos eventos, das amizades, dos amores ali que a turma mais antiga tem. Ele é um ministro novo, né? Relativamente novo. Então, talvez a gente consiga ter com ele uma delação premiada que fale de todos os assuntos, inclusive desse contrato dos 129 milhões e do contrato lá do Tayaya para entender esse negócio. Mesmo sendo a PGR responsável também pela colaboração premiada, junto com a Polícia Federal, outra lembrando coisa que a que PGR tá é em comandada rolo, pelo né? Paulo Gonet. Você vê como é que tá. O Supremo decidiu já há algum tempo que a delação pode ser feita com a PGR ou com a Polícia Federal, sendo ideal que faça com os dois. E nesse processo específico, você tem, por exemplo, delações em andamento. Na CPMI do INSS, no caso do INSS, da máfia do INSS, já teve a primeira delação, firmada com a Polícia Federal, e que está para homologação do ministro André Mendonça, e que a PGR já se manifestou contra, porque diz, não, porque não fechou com a gente. A gente não concordou e tal. Então, assim, eles têm a decisão que vai moldando conforme interesses. Ó, hoje vale todo mundo, não, agora não vale mais. E fica essa queda de braço. Porque o cara que está entregando, acho que é o Camisotti, se ele faz uma delação minimamente estruturada,
vai ter um monte de gente envolvida. Porque essa turma também, a máfia do INSS foi um negócio muito, muito, muito escroto. Muito Uhum. dinheiro, vítimas pequenas, pulverizadas, sem nenhuma chance de reação, sem saber que estavam sendo roubadas. E só foram roubadas porque teve todo um conluio ali, baseado em corrupção, para meter a mão nessa grana. Já vamos ter o termômetro aí, nessa delação do Camisotti, que já está para homologação. Eu acho que a do Vorcaro demora mais um pouco. Porque o Vorcaro, pela natureza dele, aí falando como policial, ele é um 71, né? Ele é um estelionatário. Então, uma negociação com ele não vai ser rápida. Porque ele vai esconder informação, ele vai esconder dinheiro, ele vai fazer todo um teatro ali. Vai fazer promessas fantasiosas. Ele está fazendo muita essa promessa. Vou devolver 50 bilhões de reais. Ele não tem 50 bi para devolver, eu acho. Ele tem muita grana, mas 50 bi para devolver ele não tem. 50 bi, às vezes a galera perde um pouco de escala. O que Não, quer ninguém dizer fala 50 mais em mil, bilhões, né? É. 50 bi, o cara. Quer dizer. Então, tem um caminho da roça aí para seguir, mas é muita gente já com as informações. Que, por exemplo, as mensagens de telefone que o Felipe citou, muita gente tem essas mensagens. Os videozinhos das festas, muita gente tem os videozinhos. As informações de como esse dinheiro circulava, relatórios do COAF, quebra de sigilo, muita gente tem esses dados. Então, para você conseguir abafar isso tudo, vai dar um trabalho gigante. E eu vou estar, e muita gente vai estar no outro lado, e a imprensa principalmente, pressionando no sentido contrário. Dizendo, olha, não vamos deixar abafar. Cadê esse cara? Cadê essa informação? Por que está fazendo uma delação que não fala disso ou não fala daquilo? Mas é um momento de pressão imensa, em cima especialmente do relator André Mendonça. Esse é o cara mais pressionado hoje do Brasil. Eu estou tranquilo. Eu só tenho um ministro supremo me processando, tá massa. O André Mendonça tem uma república inteira ali pressionando ele para que ele não faça ou faça alguma coisa. Pedir a Deus que ilumine para ver se ele faz um caminho bom. Principalmente os coleguinhas, né? Agora, senador, o senhor foi acusado também de adotar, com esse relatório final, uma postura eleitoreira, já que estamos em ano eleitoral. O que o senhor responde em relação a isso? E queria saber também, porque muitas vezes o senhor está metido no assunto nacional, lidando com escândalos nacionais, mas as pessoas, principalmente dos outros estados do país, não sabem o que acontece lá em Sergipe. Qual é a situação eleitoral também do senhor? Não, acho que assim, a acusação de ser eleitoreiro, ela se esvai com os fatos, né? Os fatos estão ali, né? Eu relatei fatos, eu não inventei fatos. E a questão de fazer esse enfrentamento específico de problemas que acontecem com os ministros, eu faço desde 19. Então, se é eleitoreiro, eu estou fazendo desde 19. Eu sou o cara que faz a pré-campanha mais longa da história, porque ela vai completar 8 anos. E era o seu primeiro ano de mandato? Era meu primeiro mês de mandato. Era meu primeiro mês de mandato, né? Então, tem uma constância no que eu falo e faço que me protege disso, pelo menos eu entendo. E a população do meu estado, a gente faz pesquisa, majoritariamente o pessoal entende isso. Não tem nada de politicagem, porque esse cara sempre fez isso, ele sempre foi assim. Se você der uma chance para ele, ele vai pegar o poderoso como pega o pequeno, ele não vai fazer distinção. Isso está consolidado no meu estado. Eleitoralmente, a gente está, enfim, as pesquisas são positivas, são boas. Tem adversário atacando, criticando, né? Eu fiz um vídeo logo depois desse ataque do Gilmar, dando esse beabá, esse roteiro, vai ter ataque de imagem, e vai ter gente que ataca porque é adversário local, vai ter gente que ataca porque tem rabo preso, e vai ter muita gente atacando porque na verdade é covarde, mas diz que é corajoso nas redes, pro seu eleitorado, que vai fazer e tal, mas na vida real não faz. E isso acontece comigo lá. Então, eu tenho um adversário que faz esse tipo de ataque, né? Eu tenho 2 adversários específicos. Hoje, o senador Rogério Carvalho, que é do PT, que estava lá, votou contra o relatório. E o ex-deputado André Moura, que estava no Rio de Janeiro, era o principal secretário do Cláudio Castro. Então, isso aí você seguras. Esses caras atacam, dizendo que é politicagem, que não fez isso e tal. Você vai ver, os caras só são candidatos porque fizeram acordo na justiça. O André, inclusive, depois de condenado pelo Pleno do Supremo, o cara foi condenado pelo Pleno do Supremo por crimes contra a administração pública. E o Gilmar Mendes deu para ele um acordo de não persecução que deixa o cara ser candidato. Esse cara vai brigar com o Supremo? Não vai. O outro, o Rogério, que é do PT, ele tem acho que 2, não sei se são 2, são 3 acordos por improbidade. Esse não é criminal, é improbidade. Ele tem os acordos dele, só é candidato porque tem os acordos. Esses caras vão enfrentar isso? Não vão. Mas eles vão dizer para o eleitor, dizer assim, olha, eleitor, não vou enfrentar isso porque eu já fiz acordo com os caras. Não, ele vai dizer, olha, ele está fazendo politicagem, o Alessandro está mentindo, não é verdade e tal. Essa jogada política, ela dura até a segunda página. É quando você mostra para o eleitor, olha, eleitor, o problema é esse daqui. Você está vendo. E, de novo, são fatos. Vai me processar porque eu estou mostrando um fato? Vai dizer, como é que você está dizendo que eu fui condenado? Você foi, pô. Tem um processo aqui, é público o processo. Os acordos não são públicos. Os do André, no Supremo, ele fechou 2 acordos, 3 acordos, na verdade, e eles não são públicos. Os ministros concederam o acordo. Então,
cara está livre para ser candidato, mas ninguém sabe como é que foi o acordo, quais são os termos, o quanto ele pagou, ninguém sabe. E segue o jogo, né? Então, essa é a dinâmica da política que a gente vê hoje. E vejo muito ataque do governo também. A turma do governo, não sei se é por conta do Sidônio ser o líder hoje da comunicação do governo e ser um cara muito vinculado ao PT da Bahia. E aí, quando você fala Banco Master, fala na Bahia, sempre tem uma turbulência. E aí também uma coisa que o cara perguntou ali pra gente, não tem ideologia, não tem mesmo não. Na Bahia, o Vorcaro entra junto com o sócio dele, o Augusto Lima, Uhum. e eles têm relação com o PT muito forte e tal, mas ao mesmo tempo eles contratam a consultoria com a Semineto que pagou uns 6 milhões. O Neto disse que não pode explicar o que era a consultoria. Foi uma consultoria que ele deu aí, foi 6 pau. E Teve até beleza. uma reportagem do jornal dizendo que teve um acordo para não se falar de Banco Master, né? Não, Já que o Jacques Wagner é candidato à reeleição como senador e o ACM Neto, que é ex-prefeito de Salvador, candidato ao governo do estado. São de partidos distintos, mas teria havido um acordo para não falar desse tema. Se teve acordo, ninguém me avisou, mas assim, tem um sintoma, né? Que quem pediu algumas quebras que chegavam nisso foi esse senador do PT, o Rogério. E ele pediu a retirada dos requerimentos. Então, os requerimentos que chegavam na quebra relativo ao ACM Neto, os requerimentos que chegavam nessa coisa do filho do Cássio, que também foi ventilado, o Rogério tirou. Ele disse, não vamos tirar isso aqui e tal. E também se tirou outros lá vinculados ao pessoal mais do PL da Bahia. Porque não é ideológico, isso é muito importante o eleitor entender. Não é ideológico, não cai nessa besteira, corrupção é de esquerda, corrupção é de direita. Não, corrupção está no Brasil, chegou com as caravelas. Não tinha ninguém de esquerda, não tinha bolsonarista quando chegou, né? Nem lulista quando chegou a caravela aqui, mas chegou a corrupção. Está fazendo 526 anos hoje. Mesma coisa, entendeu? Então, por favor, concentra na missão aí, que é encontrar gente honesta. Se é de esquerda, acha de esquerda, de direita, se não acredita em política, acha qualquer um, mas que seja honesto. Não deixa de votar. Essa é outra coisa que nessa eleição vai ser decisiva. As pessoas estão de saco cheio, as pessoas não querem ir votar. A expectativa de abstenção é muito alta. Problema da vida aí rodando, combustível, estresse, violência. Então, cara, a última coisa que o cara está pensando é em política, mas tem que arrumar um tempinho, parar, pegar aquela porcaria de lista lá de candidatos e escolher alguém que tenha um fit mínimo que lhe entregue um resultado decente, que seja honesto e qualificado. A família Bolsonaro apoia algum opositor seu dessa eleição? Eles apoiam lá o atual deputado federal Rodrigo Valadares, o Flávio. O Flávio gravou vídeo dizendo para não votar no Alessandro. Isso aí eu estou até reproduzindo aqui, aproveitando seu alcance para dizer, o Flávio Bolsonaro disse para não votar no Alessandro. Ele não disse por quê, mas ele disse para não votar no Alessandro, porque esse perfil do cara que é independente, que mostra as coisas, ele incomoda demais o cara que é só fachada. Incomoda demais. Porque o cara que é só fachada, ele vai fazer o papinho dele e vai para casa. Eu não tenho condições de comprar uma mansão e quitar em 3 anos. O Flávio teve. Financiado no BRB. Com esse presidente que agora está preso aí no esquema do Master. Vou dizer que tem alguma ilegalidade? Não, porque eu não sei, não quebrei sigilo, não estou investigando esse troço. Mas eu não consigo fazer isso. Comprar uma mansão em Brasília e quitar em 3 anos. Né? O cara conseguiu, parabéns para ele. Se ele explicar isso daí, o brasileiro aprender, tá eleito presidente da República. E daí todo mundo vai comprar mansão na beira do lago. Esses caras se incomodam com o meu jeito de trabalhar. Mas eu não vou mudar. Não tenho jeito para mudar. Fiz 51 agora. Não mudei até agora. Vou mudar agora depois de velho, não vou. É isso daí mesmo. Acho que a gente tem que falar as coisas que são verdadeiras, sempre tentando ser o mais respeitoso possível, mais educado possível, mas falando a verdade mesmo quando ela incomoda, né? Ou eu vou dizer que estou aqui para... não, você está falando que o governo Lula interferiu? Claro, pô, trocou os senadores que iam votar. Tá ali, pô, só pra você olhar. Você vai dizer o quê? A primeira vez que eu vejo o Alessandro rindo. Não tem condição. É porque, assim, as narrativas, elas chegam no limite do ridículo, pô. Sim. Ou você vai rir ou vai ficar doido. Eu não pretendo ficar doido, eu prefiro rir um pouco e continuar trabalhando. Nessa linha, Alessandro, cara, realmente a gente vê com esse movimento do governo, de movimentar ali e ir pra enterrar a CPI, eu pelo menos não vi, aí vocês me corrijam, um movimento, por exemplo, das grandes lideranças da oposição, botando o dedo na ferida, olha aqui o governo enterrando a possibilidade sei lá, de pegar um ministro da STF ou de qualquer coisa, sabe? Porque me parece, a sensação que eu tenho tá todo mundo de rabo preso, era óbvio que os caras não iam fazer isso mesmo. Mas é isso mesmo? Não, a gente teve o contrário, pô. Quando a gente fez a coleta de assinaturas para ter uma CPI específica para apurar a relação dos ministros, porque assim é um remédio jurídico, né? Não, os caras estão dizendo que essa CPI não pode, vamos fazer uma específica. Matei esse argumento. Quem é que fez vídeo para dizer que não podia e tal? O Flávio Bolsonaro. Aí depois ele apanha da militância, aí ele vai e assina, mas depois ele faz, que alguém avisa para ele alguma coisa, ele faz um novo vídeo dizendo, assinei, mas tá tudo errado, porque não pode.
São esses Ilegal. caras que estão aí, entendeu? São esses caras que estão aí. E só estão aí por uma questão nossa. Se não tem gente melhor, se a gente vai ter o Lula com 81 anos de idade representando o segmento da esquerda, é porque ninguém conseguiu colocar alguém melhor para estar ali. Se vai ter o Flávio representando o segmento de direita, ninguém conseguiu. Então, a responsabilidade é nossa, brasileiros. Então, trabalhar e dar alternativas, acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Explicar para as pessoas a realidade, mesmo quando incomoda, porque hoje, como a política está cada vez mais polarizada e apaixonada, quando você fala essas verdades, você incomoda para burro. Então, eu já tenho certeza. O final aqui da nossa entrevista vai ser cacete dos dois lados, apanhando na minha rede, nas minhas redes. Certeza, contratado já. Mas o conteúdo passou, a verdade passou. E quando é de verdade, o cara pode reclamar, chorar e tal, mas ele vai chegar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro e vai pensar, pô, realmente os caras não fizeram, não. Né? E só um último ponto, que o senhor falou em alternativa, e eu pensei em Davi Alcolumbre. O senhor tem tido ali alguns embates, o senhor faz um discurso que ao mesmo tempo é diplomático, mas ao mesmo tempo cobra o presidente do Senado determinadas atitudes. O senhor fez isso depois dessa reação do Gilmar Mendes, porque veja que o próprio presidente do STF, pressionado por esse grupo que eu chamo de centrão do STF, Gilmar, Moraes, Toffoli, emitiu uma nota contrária ao relatório, mas ao mesmo tempo dizendo que ninguém está acima da lei, etc. Depois saiu notícia do jornal que Gilmar e sua turma não ficaram sequer satisfeitos com a nota que deveria ter sido mais incisiva do Fachin. Agora o Davi Alcolumbre não soltou uma nota mais firme contra essa atitude dos ministros do STF. O senhor estava ali cobrando alguma reação, ele simplesmente ofereceu a advocacia do Senado, colocou à sua disposição, e do Flávio Bolsonaro também, porque teve uma ação do Moraes ali contra uma postagem que está sendo alegada como suposta calúnia contra o Lula, etc. Então foi tudo mais ou menos junto. Eu pergunto sobre a possibilidade de mudança do presidente do Senado. O senhor falou de uma próxima legislatura que eventualmente possa ter senadores mais dispostos a um enfrentamento que o senhor defende que seja técnico, objetivo, e não de carro de som, de rede social. Mas como é que fica esse poder? Porque a gente sabe que o Davi Alcolumbre foi quem apadrinhou o Jocildo Gomes, presidente ali da Amprev, o Fundo de Previdência do Amapá, que fez um aporte de 400 milhões de reais no Master. E ele está sentando em cima de pedido de impeachment, de pedido de CPI, inclusive, sobre o Master. Ele participou dessa articulação do governo para trocar membros da CPI do crime organizado. Ele é muito próximo dessa ala do Supremo Tribunal Federal. O senhor vislumbra aí uma perspectiva de mudança? Porque essas pessoas têm muito poder, elas atendem ali no Congresso Nacional a muitos interesses. Não, em fevereiro de 2027 a gente vai ter eleição no Senado. E funciona assim, é interessante, eu não sabia disso, sinceramente, eu fui eleito senador e não sabia disso. No primeiro dia de trabalho, você chega lá e você elege um presidente. Primeiro dia, não faz outra coisa. Chega lá no primeiro dia, vai ter uma votação, seguramente Davi vai ser candidato à reeleição, ele pode ser candidato à reeleição. Da outra vez que ele tentou, ele não podia, eu fui à justiça, a gente bloqueou essa tentativa de reeleição dele, porque ela seria inconstitucional, mas dessa vez não, ele pode ser candidato. E vai depender do que o grupo que for eleito para 27 conseguir construir. E aí, por isso é muito importante uma eleição que seja consciente, ou minimamente consciente, pelo Brasil afora, para as pessoas entenderem, tá, eu quero chegar nesse resultado X, qual é o caminho da roça? Bom, a primeira coisa importantíssima é você ter um presidente do Senado que não fique sentado nos processos. Pois é. Porque enquanto ficar sentado nos processos, os seus caminhos são muito pequenos. Agora, se ele sai de cima do processo, aí os caminhos se abrem. Então quer dizer que para eleger um outro presidente podemos já tirar 10 ministros? Não, não é isso não. Você vai ter que ter um processo, tem que ter evidência, instrução. O cara tem que ter cometido crime, Claro, né? Tu não vai tirar, eu não ninguém gosto lá, daquele ali, entendeu? Nem tem caminho, instrumento para isso, né? Não tem. Então, mas essa é uma eleição que é muito impactante para o Brasil que a gente vai ter. A eleição que vai acontecer lá no início de fevereiro de 2027, que é a eleição da presidência das duas casas, né? Mas mais importante o Senado, por quê? Porque o Senado é o único que faz esse controle constitucional do Supremo. É o arranjo constitucional que a gente tem. Então, acho que é importante as pessoas atentarem para isso. Essa vai ser uma disputa muito importante. Olha essa mensagem aqui, ó. Rocha mandou uma mensagem pelo Pix. Alessandro, a raiva que você deve provocar no Gilmar, Alexandre e Toffoli, com toda essa calma, me faz muito bem. Que bom que alguém gosta. Vamos para uma outra aqui, vai. Essa daí foi só para fazer a gente rir mesmo. Hilton mandou uma mensagem pelo Pix. O PGR está com medo do que pode acontecer a ele. Por isso não fez nada ainda com denúncias contra os ministros. O crime organizado, como a hierarquia que você mencionou, pode o líder ser os ministros ou um? Bom, sei lá.
Milton mandou a mensagem aí. Essa era a mensagem dele. Assim, não vou dizer que ministro do Supremo é líder de crime organizado, não é isso. Tá? Eventualmente, o que a gente está apontando são relações entre figuras do crime organizado e ministro Supremo. Isso foi apontado no relatório. Olha essa aqui do Walter Lan. E essa é a última Walter Lan mandou uma mensagem pelo Pix. O Julian Lemos está falando a verdade ou é só um aproveitador? Gosto do jeito que ele está se posicionando. Eu não estou acompanhando exatamente o que o Julian Lemos está falando. O Julian Lemos é aquele cara que estava no início do bolsonarismo e depois rompeu, né? Uhum. Eu não estou acompanhando o que ele está falando, não. Ele tem dado várias entrevistas falando dos bastidores daquele processo que tem a ver com a CPI da Lava Toga, movimento encabeçado pelo senhor, mas ele traz ali os bastidores de como alguém que era aliado da família Bolsonaro e fica contando detalhes do que Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro fizeram pela retirada de assinaturas dos parlamentares. É isso que ele tem falado no tom dele. Tudo isso é público, né? Tudo isso foi objeto de discurso. Então, o Major Olímpio, já falecido, falou na tribuna, a Soraya Tronic falou na tribuna, a juíza Selma falou na tribuna, o Flávio fez discurso, o Eduardo fez discurso contra a CPI da Toga, porque eles verbalizavam que podia atrapalhar o governo do pai. Mas, na vida real, a gente sabia, tinha processo ali em andamento relativo ao Flávio, que era um processo complicado, das rachadinhas, e esse processo ficou parado 1 ano, depois ele teve anulações sucessivas de prova, né, aquela coisa toda. Ninguém nega os fatos, as pessoas negam o formato e acabou, não tem mais. Acho que a última canetada foi de Gilmar, não vou ter certeza absoluta, mas acho que a última canetada quem deu foi o Gilmar, proibindo o Ministério Público de voltar a investigar aquilo ali. Essa foi a razão de você ter esse acordão naquele momento. Além de um grande desconhecimento, você vê essa galera que chegou ali com o Bolsonaro, muita gente chegou desconhecendo o sistema. E aí, quando eles colocam o pé ali, eles começam a perceber o tamanho do BO e vão se moldando. E a moldagem que eles fazem, vai para um lado, eles fazem esse acordão com o Supremo, para o outro lado eles caminham, no que 1 ano depois, mais ou menos, virou orçamento secreto, que é um acordão feito com o Centrão. Toma o orçamento, e eu tô aqui, você não vai fazer impeachment, não vai me derrubar e tal. Esse foi o jogo que rodou em Brasília, mas eu não acompanhei como é que o Julian está falando sobre isso. Bom, senador, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu tempo e por ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo aí no Brasil. Felipe, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer essa entrevista presencial. O senador está fazendo um papel importante de trazer à tona fatos relevantes sobre pessoas que têm muito poder. Evidentemente, se pode, é legítimo discutir os melhores caminhos, os enquadramentos, etc. Agora, a gente tem que olhar com muito cuidado para retaliações, vinganças, para essa confusão entre o Estado e determinadas autoridades. O Estado não são elas não são as instituições, não são a democracia, são ocupantes de cargo num período determinado de tempo. Então, acho muito importante trazer as nuances que muitas vezes se perdem na manipulação retórica. Então, agradeço imensamente por essa entrevista, Igor, sempre um prazer. Valeu. Senador, mais uma vez, obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, agradecer para vocês, para quem teve paciência de acompanhar a gente aqui, 1h40 de conversa. Acho que muita informação importante e o único caminho que a gente tem no Brasil é esse. Não desistir do Brasil e se informar bem. A partir daí, você toma a sua decisão, que democracia não é só quando eu gosto do resultado. Democracia é quando todo mundo informado pode votar. Daqui a pouquinho chega a hora de votar. É isso. Então, muito obrigado por assistir aí também. A gente vai deixar aqui no comentário fixado aqui as redes sociais de quem participou desse programa. Aí na descrição você encontra o Discord para você sugerir novos programas, novos convidados também e virar membro, tá? Custa menos de R$8, cara. Não dá nem para comprar um isqueiro, tá bom? Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau.